Bem-vindos a mais uma aula do módulo de persistência com JPA. Nesta quinta aula, iremos tratar da validação de dados com a Bean Validation API, implementada pela biblioteca Hibernate Validator. Na primeira aula, nós adicionamos uma biblioteca chamada Hibernate Validator. Então, ela provê classes aí para que nós possamos realizar a validação com base em anotações. E o Hibernate Validator então implementa a especificação da Bean Validation API. No próprio site do Hibernate Validator, nós podemos observar que anotações que ele disponibiliza para que a gente faça validações. Então temos validações para ver se um valor é falso, verdadeiro, né, o valor máximo de um número decimal, mínimo, total de dígitos, verificar se uma data está no passado, no futuro, valor mínimo, máximo, se não pode ser nulo, né, se um valor primitivo é válido. E também temos algumas anotações, né, que não estão na Bean Validation API, mas o Hibernate Validator implementa, como validar o número do cartão de crédito, o e-mail, né, o tamanho de uma string, entre outros, né, se um valor não está em branco, não está vazio, né, um range, né, URLs, e também algumas validações para o Brasil de CNPJ, CPF e título eleitoral. Bem, como que eu faço então esta validação? Primeiramente, nós precisamos adicionar uma anotação nas classes. No caso, eu gostaria de fazer algumas validações, por exemplo, no nome. Eu não gostaria que ele ultrapassasse 50 caracteres. Então eu posso colocar uma anotação chamada @length, tá? Onde eu tenho aqui, então, o valor máximo, eu vou informar que é 50, e eu posso definir a mensagem que será exibida para o usuário. Então, o nome não pode ter mais de. E agora aqui eu vou usar a variável max, né? Ele vai pegar exatamente o valor que está lá no atributo max, caracteres. Tá? Ainda poderia usar aqui uma anotação @notBlank, que daí vai impedir, por exemplo, do usuário informar, né, o valor do nome em branco, né? Pode ser só uma string vazia, então, mas eu não quero aceitar uma string vazia. Devo colocar a mensagem, o nome deve ser informado. E também poderia colocar aqui uma anotação @not null, tá? Com a mensagem, né, o nome não pode ser nulo. É interessante usar a API de validação do Java, pois ela já se integra assim, a diversos frameworks existentes, como o JSF, como até mesmo em serviços web. Então, eu quero reproduzir também, né, estas mensagens, né, para o ISO. Né? Então, eu vou colocar o ISO, não pode ter mais de 3 caracteres. Né? O ISO deve ser informado e o ISO não pode ser nulo. Bem, se eu tentar aqui, eu vou tentar só executar, tá, a persistência do país. Então eu faria uma cópia destes arquivos. Ó. Persistir, tá, colar, refatorar, copiar. Eu vou fazer um teste de validar o país. Então, por exemplo, framework como JSF, não preciso chamar explicitamente a validação, pois ele já valida automaticamente o formulário onde tem uma classe que possui notações da Bean Validation API. Mas nesse caso, se eu comentar aqui, por exemplo, os dois atributos, só executando a JPA, se eu tentar persistir, ela já vai gerar um erro, tá? Que não é nem erro do banco de dados, é um erro do próprio, pode ver que ele gerou uma exceção, tá? Mostrando aqui as mensagens de validação para mim. Então a JPA já nem me deixa persistir um objeto, nem vai tentar
fazer a persistência de um objeto no banco, pode ver que não foi gerado um erro do banco, foi gerado um erro da BIM Validation API. Então eu poderia fazer o seguinte, se eu quero chamar, tá, a validação, eu preciso instanciar aqui, eu poderia, digamos assim, ó, só vou chamar o método persist caso não existam erros de validação. Então, como que eu verifico se existem erros de validação? Eu vou criar aqui um objeto validator, tá? Que eu vou chamar de validador, que ele vai receber, então, um método da classe validation, método build default validator factory. Tá? Vamos ver o que depois tem o método getValidator. Tá? E depois eu preciso armazenar aqui num set, tá? Porque num set, né, que eu não vou ter o mesmo erro duas vezes nesse set. Um set de constraint violation, no caso da classe, instanciado da classe, né, que eu quero fazer a validação, tá? Que eu vou chamar aqui de erros, né, e daí ele vai receber o quê? Né? Validator, né, ponto validate, e daí vou passar lá o objeto que eu quero validar, que é o objeto P, que possui um país. E daí eu poderia fazer um seguinte teste aqui. Tá? Então, if, né, se os meus erros.size, né, forem maior que zero, então quer dizer, o meu set de erros é maior que zero, é porque possui algum erro. Eu poderia percorrer, né, essa lista de erros. Então, para cada constraint violation que eu encontrar na classe país, tá, que eu chamarei de erro, que eu encontrar dentro da lista de erros, eu vou jogar no console, tá, só para o usuário ter a noção. Então, o erro, tá, mais lá erro e o método getMessage. Dessa forma eu vou conseguir visualizar os erros. E caso, né, ele não caia naquele teste, caso não tenha uma lista de erros, daí eu estaria então chamando, né, o método de persistência. Então vamos executar isso aqui e ver o resultado. No caso, então, ele capturou, né, todos os erros que eu informei. Agora vamos tentar aqui passar, né, mais um erro. Vou colocar aqui Uruguai, né, e só que eu vou violar nessa restrição. Tá? Coloquei 4 caracteres, o máximo é 3. Né? Se eu executar novamente, ó, então ele violou. Caso eu respeite, né, então ele vai fazer a persistência normalmente. E sobre a BIM Validation API era isto. Vou fazer aqui um commit, tá? E vou colocar a seguinte mensagem: validação de objetos com a BIM Validation API. Faço um commit e vou enviar a alteração para o repositório Git. Só opção próximo. Acho que vai ser bem rapidinho. E pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.